A sua empresa, que é pouco conhecida, se destaca na maior indústria de entretenimento do mundo. O seu jogo ganha o prêmio de melhor jogo do ano no Oscar dos jogos. Mas e agora? Todo mundo quer saber o próximo passo. Agora você tem a confiança do público, dos acionistas e orçamento. Você investe fortemente no marketing e, agregando isso com a sua experiência passada, você faz o jogo mais esperado da história. E ele fracassa. Cyberpunk 2077, em 2020, era o jogo mais esperado da história. Ainda não era tão grande assim a espera pelo GTA 6, então eu posso considerar assim. Ele foi anunciado no maior evento de jogos do mundo, a E3, em 2013, pela CD Projekt Red. Foram 7 anos da data de anúncio até a data de lançamento. Muitos falavam que o jogo nem ia sair, porque ele era muito visionário e não tinha como fazer um jogo desse com a tecnologia da Apple. Guardem bem isso. Por que a Flap tá falando de videogame? Porque o editor de vídeo está apresentando o vídeo. Meu nome é Marcelo Malek e eu vou falar como uma empresa pode se tornar refém das suas próprias decisões. Recentemente saiu o filme da Barbie. Quando ele foi anunciado, ele poderia ser simplesmente mais um filme que usa da nostalgia para fazer mais uns trocados. Até porque todo mundo já está fazendo isso. Mas aí entra o fator marketing. Chamaram uma das principais diretoras atuais, Greta Gerwig. Lotaram um elenco de nomes incríveis, tinha Margot Robbie, Ryan Gosling, John Cena e até a Dua Lipa. Fecharam parceria com a Prada, com a Melissa, com Burger King e com muitas outras. Muitas mesmo. E foi muito forte também a comunicação orgânica do filme. Eles perceberam que no mundo atual, para você continuar sendo falado, você precisa dessa parte orgânica. Não pode só fazer propagandas genéricas, pagas e claramente pagas. Então eles apostaram muito no boca a boca. Colocavam templates para você ser a Barbie ou Ken, faziam TikToks e memes o tempo todo para você se conectar com o filme, conectar com os jovens, que é o público-alvo deles. E claro, Barbenheimer. De um lado, o filme sobre o inventor da bomba atômica, um filme histórico, pesado, sombrio, e do outro lado, rosa. Muito rosa. Por dois filmes contrastantes desse jeito saírem no mesmo dia, deu muita força pro conteúdo não feito pelos filmes em si, mas sim pela situação engraçada. Isso ajudou os dois filmes a crescerem de forma absurda, principalmente Oppenheimer, mas Barbie teve uma força maior por causa disso também. E tudo isso gerou uma receita enorme para Mattel e para Warner Bros. A Warner, inclusive, falhou muito no cinema porque tinha os problemas da DC e Marvel, e aí eles conseguiram com o filme da Barbie fazer as bilheterias que eles tanto sonhavam em fazer com a DC. A bilheteria do filme chegou a 1,4 bilhão de dólares em todo o mundo. As ações da Mattel subiram 39% nos últimos 6 meses. Mas imagina se o filme fosse um fiasco, se tudo desse errado, fosse horrível e todo mundo saísse desse filme decepcionado. Foi isso que aconteceu com Cyberpunk. Cyberpunk é um gênero de ficção científica criada muito para falar sobre um futuro distópico, um futuro que tudo deu errado. E é um gênero muito conhecido principalmente por causa de Blade Runner e Matrix. E os fãs de Blade Runner e Matrix são muito, mas muito fãs. Então em 2013, quando o Cyberpunk foi anunciado, a expectativa foi lá para cima. Era um jogo ambicioso, visionário. E em 2013 eles não deram uma data, eles falaram, o jogo só vai ser lançado quando estiver pronto e jogável. O jogo foi desenvolvido pela empresa polonesa CD Projekt Red, que fez o jogo The Witcher 3, que é o que eu falei anteriormente. A indústria dos games é parecida com o cinema. Tem as grandes empresas como Sony, Microsoft e Ubisoft, mas também tem muitos desenvolvedores indies ou pequenas empresas. E esse era o caso de The Witcher 3. Isso deu um reconhecimento enorme para a empresa, por sua capacidade de, com baixo orçamento, fazer um universo muito imersivo e uma história sólida com personagens incríveis. Conforme foram conhecendo o jogo, descobriram que essa empresa tinha esse projeto de 2013, o Cyberpunk 2077. Foi aí que Cyberpunk começou a ganhar público. E a CD Projekt Red se aproveitou do sucesso de The Witcher 3 para fazer esse próximo passo como se agora a gente tem orçamento. Então agora a gente vai fazer uma coisa incrível. O melhor jogo da história. Um detalhe importante é a categoria desse jogo, que é um jogo de mundo aberto. O jogo de mundo aberto é o que você pode andar pelo mapa criado pelo jogo sem precisar fazer as missões numa história linear. Só que o jogo precisa ter uma justificativa para você fazer isso. O mundo precisa ser ativo, imersivo. E um grande exemplo disso é GTA. E eles sempre falavam isso muito claro. O jogo vai ser vivo. Cada NPC, que é um personagem não jogável, ia ter sua própria rotina, igual em Red Dead Redemption 2. Ele ia ficar o dia inteiro fazendo coisas normais, tipo indo pra casa, trabalhando, voltando, coisa assim. Se você quisesse acompanhar ele, você poderia. Prometiam isso, uma cidade inteiramente realista
e imersiva. Você poderia interagir com essas pessoas na rua, você poderia entrar num prédio e ter experiências diferentes em cada um deles. Prometeram que o público ia ficar tão imerso que iam ficar centenas de horas jogando esse jogo, que cada decisão sua ia ser significativa para a história. Basicamente, prometeram um jogo que você ia ficar jogando tanto que você ia esquecer que você tem família. E para aumentar ainda mais essas expectativas, eles anunciam o Keanu Reeves como um dos principais personagens do jogo. Um cara que parece comigo. Keanu Reeves. Além dele ser muito amado num geral, ele protagonizou Matrix. Então, claramente, eles estavam falando, a gente quer juntar esses públicos. A gente quer que o povo que gosta de Matrix goste de Cyberpunk. Tudo parecia perfeito, tudo parecia promissor. Até que começaram a vir os adiamentos. Adiou uma vez, outra e terceira vez. Finalmente ia sair esse jogo. E agora eles falavam, tá pronto. Mas ficava essa coisa, por que adiou tanto? E aí começou a sair as reviews, as críticas de pessoas influencers que poderiam te vender o jogo. Alguns youtubers, alguns influencers e sites de crítica receberam uma versão de computador para jogar o jogo. E tinham alguns bugs, mas poderia falar que era só uma versão de teste. Mas não era nada que atrapalhasse o jogo, era só uma coisa engraçadinha. Isso, o cara tá tirando pela... Cara... E a imensa maioria aprovou o jogo, mostrou como ele é muito bom mesmo. Mas aí, dia 10 de dezembro, saiu o jogo e o que prometeram não aconteceu. No PlayStation 4 e no Xbox One, os principais consoles da época, o jogo estava injogável. Não eram só bugs. O jogo às vezes não abria, às vezes você tinha que parar uma missão porque o personagem tá travado e você não consegue continuar. Você tá apoiado numa parede inexistente e me travando, então eu não consigo sair de onde eu tô? E toda vez que tinha um bug, é claro que a gente lembrava de tudo que era prometido pra esse jogo. Eu mesmo, quando fui jogar, tinha uma fase que eu tava de costas pra umas 5 pessoas, eu tinha que matar todo mundo e sair. Eu fiz isso umas 5 vezes pra conseguir. Quando eu saí, o jogo fechou. Aí depois de tentar mais umas 5 vezes, eu consegui salvar correndo pra não dar problema de novo. Mas por que um jogo desse foi lançado com tantos problemas? Muito jogo e muita parte artística tem conflito entre os artistas e os executivos, as pessoas que querem lucrar com aquilo. Os artistas precisavam de mais tempo, eles tinham noção disso, porque o jogo era muito grande. E ao mesmo tempo, os acionistas estavam pressionando os executivos para que esse jogo fosse lançado. O principal erro, que também dá pra entender, é que eles queriam lançar o jogo para PlayStation 4 e Xbox One por causa do número de consoles que tinham na época. PlayStation 5 e Xbox Series tinham acabado de sair, né? Era pouca gente que tinha. Então, pensando financeiramente, era melhor lançar para a geração anterior também, é óbvio. O jogo ficou uns 5 meses fora da loja e quando voltou tinha um aviso dizendo que era melhor não jogar na geração antiga. A empresa se desculpou várias vezes e prometeu melhorar e eles realmente foram corrigindo conforme o tempo passou. E hoje eles já conseguiram mais de 20 milhões de vendas, então o jogo ainda foi um sucesso financeiro, porque foi um dos jogos mais vendidos do mundo. A empresa ainda diz que o jogo tem 1 milhão de acessos diários até hoje. Antes do jogo sair, as ações da empresa subiram muito e despencaram na mesma velocidade, e até hoje eles não conseguiram reverter, embora tenha vindo de alta recentemente. Mas mesmo hoje, sendo um jogo bom, tendo essas correções e updates, a primeira impressão ainda fica. A expectativa criada foi tão alta que eles ficaram refém do que eles mesmos criaram. E esse jogo virou a maior decepção da história do jogo. Para muitos foi uma tragédia de jogo, para outros foi um bom jogo. Mas o bom jogo não era o suficiente, porque a expectativa fazia com que esse jogo tivesse que ser o melhor da história ou uma decepção. Na época do lançamento, eles compararam com o GTA, que foi lançado 7 anos antes e tinham coisas muito mais realistas e fluidas do que um jogo de 2020. E hoje, em 2023, com o lançamento de Starfield, estão comparando o Cyberpunk com Starfield, falando como o Cyberpunk tem coisas melhores. Mas agora essa confiança não existe mais. E agora eles estão lançando um pacote de expansão, que você paga mais para ter mais conteúdos daquele jogo que você já tinha comprado. E eles estão cobrando $50, o que é caro para um pacote de expansão, porque o jogo completo geralmente é $70. Mas se o jogo cumprisse tudo que ele prometeu naquela época, com certeza iam pagar esses $50 para jogar um jogo que eles gostam. E você, conhece alguma expectativa muito alta que acabou sendo um fiasco? Comenta aqui embaixo. Não esquece de compartilhar esse vídeo, dar um like e se inscrever no canal. Até mais.